Primeira Guerra Mundial. E assim, como vocês sabem, nós vamos começar, como todo conteúdo de história é necessário fazer isso, nós vamos começar falando sobre os antecedentes, a preparação para a Primeira Guerra Mundial. Porque se o conflito aconteceu de 1914 até 1918, saibam que a sua preparação, os seus motivos, remontam lá ao século XIX, remontam outras questões importantes a gente conversar. Vocês estão de olho no chat aí, estão ligados? Se tiverem dúvidas... valeu, André. Obrigadão, cara. Se tiverem dúvidas, mandem bala, podem perguntar, aproveitem, cara. Esse momento que nós estamos juntos aqui é bom para isso mesmo, para a gente conversar. Se tiverem dúvidas, às vezes, Dudu, esse assunto, como é que pode cair, se já caiu na CAF, de que jeito, fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem no chat, tá bom? E agora, para começo de conversa, nós vamos falar sobre... Pode colocar na tela aí, André, o slidezinho aí, por favor. Nós vamos falar, como já comentamos, sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Fechado? Então, para começo de conversa, cara, o primeiro grande antecedente da Primeira Guerra, como todos nós já sabemos, são as grandes rivalidades imperialistas que elas vêm lá do século XIX. Lembra que o século XIX foi o período da Segunda Revolução Industrial, do crescimento das indústrias não só da Inglaterra, mas em toda a Europa Ocidental, basicamente. Estados Unidos também se industrializou, Japão também se industrializou, e esse processo de crescimento, de desenvolvimento industrial das potências europeias, e fora da Europa também, geraram uma grande disputa por duas questões importantes. Primeiro, já que agora muitos países são industriais, nós precisamos de mais mercado consumidor, coisa que antes a Inglaterra dominava sozinha, no século XVIII, por exemplo, e também precisamos de mais matéria-prima. Então, a primeira grande motivação para a Primeira Guerra Mundial são as disputas, são esses conflitos imperialistas, essas rivalidades, tanto por território no continente africano, no continente asiático, assim como mais disputas, mais conflitos por mercados também. Fechado? Poliana, respondendo a tua pergunta, essa live ficará gravada, André? Ficará gravada, com certeza, ficará disponível para vocês. Se não conseguir assistir tudo agora, mais tarde, amanhã, em outra hora, só ficar de olho que logo, logo vai estar aí. Então já sabemos qual que é o primeiro motivo, qual que é a primeira motivação para a guerra. Agora, a segunda motivação tem tudo a ver, está bem alinhado com os conflitos imperialistas, que são os nacionalismos exacerbados, os nacionalismos militaristas, que vão ser desenvolvidos por conta desses conflitos imperialistas. Então, cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui e se aprofundar um pouco mais sobre essas disputas imperialistas e suas consequências. Entender depois o que é pan-germanismo, o que é pan-eslavismo, já vamos chegar lá. Mas antes, o que a gente precisa saber? Primeiro, existem alguns conflitos imperialistas específicos para a gente observar. E assim, esses conflitos imperialistas, eles não são só fora da Europa não, tá? Existem conflitos no continente africano, no continente asiático, mas também conflitos no interior do território europeu. E a gente vai tentar lembrar de alguns deles, tá certo? Primeiro, cara, não é um conflito necessariamente no seu início militar. Ele é um conflito que começa com uma característica muito comercial, econômica, e vai se reverberar em um conflito militar, que são as disputas entre a Inglaterra, potência tradicional europeia, e a recém-nascida potência europeia, a Alemanha. Tá, Dudu, como assim recém-nascida Alemanha? O que isso quer dizer? Lembrem-se, cara, que a Alemanha, até 1870, na verdade era a Prússia, né? O Otto von Bismarck, chanceler alemão, faz a sua unificação, conquista territórios germânicos em volta do Estado prussiano e forma a Alemanha como uma potência muito jovem. Lembrem-se, a Alemanha ela vai se formar mais ou menos lá na década de 60 do século XIX. Então, a Alemanha é uma das potências recentes do cenário europeu, diferente, por exemplo, da Inglaterra. E essa potência antiga, vai dar um tempo depois para tirar print do quadro? Com certeza. Fiquem tranquilos, na finaleira, quando encher esse quadro aqui, eu dou um tempinho, vocês tiram um print. Tá bom, Ana? Fica tranquilo aí. Aí, cara, como nós comentamos, é uma potência antiga, uma potência tradicional, versus uma potência muito recente, uma potência jovem. Então aqui, a disputa gira em torno de mercado e também de
matéria-prima. Então a disputa entre as duas nações gira muito em torno disso, tanto o mercado consumidor quanto matéria-prima para as suas indústrias. Agora, essa disputa imperialista aqui, ela vai acabar saindo do eixo Alemanha e Inglaterra e vai chegar em outros lugares. Não só entre esses dois países aqui, mas tem mais potências tradicionais que rivalizam com a Alemanha. Como a gente já sabe, a França também vai viver uma grande rivalidade com os alemães. Tá, Dudu? Da onde que vem essa rivalidade Alemanha e França? E lembre-se do seguinte, como nós comentamos, em 1870, o Estado alemão se forma, Otto von Bismarck constrói o Estado alemão por meio de guerras de unificação, sendo que a última guerra é conhecida da gente como a Guerra Franco-Prussiana. Como vocês já sabem, provavelmente ouviram falar, essa Guerra Franco-Prussiana, ela nada mais é do que uma disputa pelo importantíssimo território da Alsácia-Lorena. Esse aqui, um território disputado pelas duas nações até 1870, 1871. Era um território controlado pelos franceses e que passa a ser controle alemão, passa a ser controle prussiano a partir dessa guerra, e os alemães geram nos franceses um sentimento que nós vamos conversar daqui a pouco, que é um sentimento fortíssimo de revanchismo. Quando houve a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, os franceses passam a manter, a disseminar entre seus povos um sentimento de revanche em relação aos alemães, pensando no seguinte: em algum momento nós vamos conseguir vingar essa nossa derrota na Guerra Franco-Prussiana. Quem vai acabar dominando a Alsácia-Lorena serão os alemães, e os franceses vão cultivar cada vez mais esse sentimento de revanchismo, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele, inclusive, tá bom? Então aqui, cara, saindo desse eixo Alemanha versus França e Inglaterra, pense no seguinte: se de um lado existe Alemanha, do outro lado existe França e Inglaterra. Até porque, vamos lembrar de uma coisa, França e Inglaterra originalmente eram inimigos históricos. Lembram lá da Guerra dos 100 Anos? Lembra da Guerra dos 7 Anos também? Uma disputa, uma espécie de disputa colonial na América, confrontou a Inglaterra de um lado e França do outro. Mas agora, com essas novas potências aparecendo na Europa, os dois países acabam unindo forças, tá certo? Outra disputa importante da gente conhecer também, envolvendo a Alemanha, é uma disputa entre o Império Russo e também os alemães. Tá, Dudu, beleza, já entendi essas duas disputas aqui. Agora, essa disputa entre Rússia e Alemanha, ela vai girar em torno do quê? Em qual território? Principalmente o conflito, a disputa pelo território do Império, do então Império Turco-Otomano. Lembre-se que o território onde hoje é a Turquia, na verdade parte desse território, era pertencente ao Império Turco-Otomano e era muito importante para a estratégia de desenvolvimento industrial e militar dessas duas nações aqui, em especial da Alemanha, esse território do Império Turco-Otomano. Por quê? Porque era a intenção dos alemães construírem uma ferrovia que ligasse Bagdá, no Iraque, onde hoje é o território do Iraque, até Berlim. Como vocês já sabem, nós passamos pela Segunda Revolução Industrial, as nações europeias já estão muito ligadas não só em carvão e ferro, por exemplo, que eram duas riquezas, muito sobrava para dar e vender no território da Alsácia-Lorena, mas agora só carvão e ferro como fonte de energia, como matéria-prima, já não serve tanto mais. Agora o petróleo vai aparecer com muita força também, então ter um acesso direto ao Oriente Médio era importante. Essa era a intenção dos alemães. Então, se alguma questão nos falar, se alguma questão comentar sobre a ideia, sobre a intenção alemã de construção da ferrovia Berlim,
Bagdá, lembrem-se que era uma tentativa alemã muito importante e isso gerou uma disputa com a Rússia. Só que aí, cara, o que é importante a gente sintetizar agora? Entendido esses principais conflitos imperialistas aqui, agora é necessário saber como que ideologicamente isso vai ser montado pelas nações europeias. Por como a gente já comentou, esses nacionalismos fortes, militaristas, que inclusive podem aparecer nas nossas questões, desse jeito aqui, ó, sendo chamados de nacionalismos chauvinistas. O que é o nacionalismo chauvinista? Chauvin era um antigo soldado francês que, em grande parte de seus conflitos da época de Napoleão, pregava, cultivava um militarismo muito forte, um orgulho nacionalista, um expansionismo nacionalista muito forte, que fez com que o nacionalismo tomasse essa cara, esse, entre aspas, chauvinismo. Esse caráter militarista, esse caráter expansionista do nacionalismo, nós podemos chamar, associar ele a um militarismo, quando é chamado de nacionalismo chauvinista. Se alguma questão falar sobre isso, lembrem-se, é mais do que meramente eu admirar minha nação, ir lá cantar o hino. Nacionalismo chauvinista é quando mais do que isso, não só tenho orgulho da minha nação, mas também quero expandir meus territórios. Quero buscar territórios em outras regiões, diminuir povos vizinhos, mais ou menos isso. E esse caráter nacionalista, expansionista, que vai surgir na Europa, é o que vai dar força para esses dois movimentos importantes, que é o que nós chamamos, vamos entender bem aí, primeiro, de pan-germanismo e depois de pan-eslavismo. Primeiro, o que é o pan-germanismo? Pan, cara, significa algo amplo, algo grande, vasto, enquanto isso, germanismo tem origem à questão da etnia, da cultura germânica. Ou seja, pan-germanismo é a ideia pensada, liderada pela Alemanha, de criar uma grande nação, um grande escopo territorial com povos de etnia, com povos de origem étnica germânica. Então, manter todos juntos, fortalecidos, o pan-germanismo é essa ideia de fortalecimento dos germânicos, girando em torno da força do Império Alemão, do Segundo Reich, lá do Bismarck. E depois disso, cara, vai se desenvolver também o que nós chamamos de pan-eslavismo. Que se vocês entenderam o que é o pan-germanismo, essa ideia de orgulho étnico germânico, de expansionismo territorial germânico, vai existir exatamente a mesma coisa, só que agora do lado da Rússia. Saibam que os eslavos, a origem eslava, é a principal origem étnica dos russos, né? Então, pan-germanismo é pensado pela Alemanha e pan-eslavismo é pensado pelos russos. Só que existe um cuidado que a gente tem que tomar aqui, pelo seguinte motivo. Esse pan-germanismo alemão, ele vai se reverberar principalmente em outro povo germânico, em outro império germânico, que é o Império Austro-Húngaro. O Império Austríaco vai receber muito desse pan-germanismo. Por outro lado, o pan-eslavismo vai se reverberar demais na Sérvia. E curioso, esses dois territórios, a Grande Sérvia, como diziam os eslavos, a necessidade de criar um grande país, uma grande nação eslava, liderada pela Rússia, também pela Sérvia, vai rivalizar essas duas nações. Então saibam de uma coisa, o conflito Áustria e Sérvia, que logo logo vai ser muito importante para a gente, vocês já vão entender por quê, eles refletem muito do pan-germanismo e do pan-eslavismo. Tá, Dudu? Áustria e Sérvia eram as duas principais nações, pan-germânica e pan-eslava? Não eram as duas principais nações, mas serão importantes no início da guerra. Guardem essa informação aqui, tá bom? E para fechar a conta, o último dos itens, como nós já comentamos, é o desenvolvimento belicista, o desenvolvimento armamentista dessas nações. Percebam que o clima europeu ele vem ficando cada vez mais tenso. Apesar de nós vivemos o auge do desenvolvimento da Belle Époque europeia, o auge do desenvolvimento da cultura francesa, de desenvolvimento tecnológico, industrial para os europeus, essas nações todas estão muito bem armadas, muito bem defendidas por seu poder bélico.
É por isso que a gente chama esse período pré-Primeira Guerra Mundial de paz armada. Por que paz armada? Entendam bem esse conceito. Paz armada é um período de paz, porém não porque está tudo bem, não porque todos os países se dão bem, não é por isso. Paz armada é quando existe sim um período de relativa paz, porque todos estão muito bem armados, porque existem muitas alianças, porque a gente sabe que se algum momento a pólvora estourar, essa bomba ela vai tomar proporções globais, como aconteceu. Tanto é, já estavam tomando proporções maiores, que foram criadas exatamente nesse motivo. Se quiser colocar o slidezinho na tela, André, por favor. Agora, políticas de alianças entre as nações. Essas alianças elas vão se reverberar em dois grupos, que serão os dois grandes blocos da Primeira Guerra Mundial. André, tu consegue jogar essa minha telinha aqui, lá para cima? Ah, sim, pode ser. Acho que a galera consegue ver. Dê um grito aí, tá? Se vocês estão conseguindo ver bem, está tudo certinho para vocês. Bom, como nós já sabemos, essas são as duas grandes tríplices, os dois grandes grupos que mais tarde vão aparecer lá na Primeira Guerra Mundial. Mas um detalhe importante. Essas alianças, essa política de alianças secretas, essa diplomacia secreta, ela não foram feitas para a guerra. Elas aconteceram de forma, um momento anterior à guerra, como vocês podem perceber. Em 1882, a Tríplice Aliança se forma com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e mais tarde, já no século XX, em 1907, a Tríplice Entente se forma com Inglaterra, França e a Rússia. Essa Tríplice Entente, ela se forma, o nome Tríplice Entente, só para vocês lembrarem, a partir de um acordo entre Inglaterra e França chamado de Entente Cordiale. Então, cara, esses dois grupos que vão se formar, esses dois grupos que vão se fundir, não são necessariamente pensados, idealizados para a guerra. Eles vão gerar guerra logo logo, com certeza. Mas se alguma questão nos falar que essa política de alianças ela foi feita no momento anterior à guerra, é fato.